Vamos falar sobre modelagem de dados. Modelagem de dados é o processo de criar uma representação conceitual, lógica ou física da estrutura de dados dentro de um sistema de informação. O objetivo principal é organizar e definir os dados de forma clara, precisa e eficiente para atender às necessidades de um negócio ou aplicação. 1. Modelagem conceitual, entendendo o negócio. Foco: capturar a essência do negócio e suas necessidades de informação, sem se preocupar com detalhes técnicos ou de implementações. É uma visão de alto nível do domínio do problema. Objetivo: identificar as entidades, os principais objetos ou conceitos importantes para o negócio, seus atributos, características dessas entidades e os relacionamentos entre elas. O objetivo é criar um modelo que seja eficientemente compreendido pelos stakeholders de negócio. Vamos lá. Processo: levantamento de requisitos, entrevistas com usuários, análise de documentos, observação de processos para entender as necessidades de informação, identificação de entidades, determinar os objetos ou conceitos-chave sobre os quais as informações precisam ser armazenadas, cliente, produto, pedido, definição de atributos, listar as propriedades relevantes para cada entidade, exemplo, cliente, nome, endereço, produto, código, preço, estabelecimento de relacionamentos, identificar como as entidades se conectam e interagem. Exemplo, cliente faz pedido, pedido contém produto. A cardinalidade, um para muitos, muito para muitos, é definida nesta etapa. Criação do diagrama conceitual. Utilização de ferramentas como diagrama entidade relacionamento DER conceitual para representar graficamente as entidades, atribuindo os relacionamentos. A notação aqui é mais simples e focada na comunicação com o negócio. Resultado: um diagrama conceitual que fornece uma visão clara e não técnica dos dados importantes para o negócio e como eles se relacionam. Agora, o segundo tipo é a modelagem lógica, estruturando os dados. Foco: traduzir o modelo conceitual em uma estrutura de dados mais formal, preparando para a implementação em um sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, específico, mas ainda independente de um SGBD particular. Objetivo: definir as tabelas, colunas, tipos de dados, chaves primárias, para identificar unicamente cada linha em uma tabela, e chaves estrangeiras, para estabelecer relacionamentos entre tabelas. A normalização do banco de dados, organizar as tabelas de forma a reduzir a redundância e melhorar a integridade dos dados, é uma atividade crucial nessa etapa. Processo: mapeamento de entidades para tabelas. Cada entidade conceitual geralmente se torna uma tabela no modelo lógico. Definição de colunas e tipos de dados. Os atributos conceituais são transformados em colunas com a definição de seus tipos de dados, texto, número, data, etc. E restrições, obrigatório, único, etc. Identificação e definição de chaves primárias. Escolha de um ou mais atributos para identificar exclusivamente cada registro em cada tabela. Implementação de relacionamentos com chaves estrangeiras. Os relacionamentos definidos no modelo conceitual são implementados através de inclusão de chaves primárias de uma tabela como chaves estrangeiras em outra. A cardinalidade do relacionamento é crucial para definir como as chaves estrangeiras são aplicadas. Normalização: aplicação de regras de normalização 1FN, 2FN, 3FN, etc., para eliminar redundâncias e dependência inadequada dos dados. Criação do diagrama lógico. Utilização de um DER mais detalhado ou um diagrama de esquema relacional para representar tabelas, colunas, chaves e relacionamentos. Resultado:
Um esquema lógico que descreve a estrutura dos dados em termos de tabela, coluna, chave e relacionamentos, prontos para ser implementado em um SGBD. Agora terceira fase, que é a modelagem física, implementando o banco de dados. Foco: implementar um modelo lógico em um SGBD específico, considerando as características e funcionalidades desse SGBD, bem como os requisitos de desempenho e armazenamento. Objetivo: definir os detalhes físicos de como os dados são armazenados, acessados e gerenciados no banco de dados real. Isso inclui a escolha de tipos de dados específicos do SGBD, a criação de índices para otimizar consultas, a definição de partições de tabelas para melhorar o desempenho e o gerenciamento e outras considerações de armazenamento físico. Processo: escolha do SGBD. Seleção do sistema de banco de dados a ser utilizado. Exemplo: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, NoSQL, como MongoDB, etc. Mapeamento de tipos de dados específico do SGBD. Os tipos de dados genéricos do modelo lógico são convertidos para os tipos de dados específicos suportados pelo SGBD escolhido. Criação de tabelas e colunas. Implementação das tabelas e colunas definidas no modelo lógico, usando a linguagem de definição de dados, DDL, do SGBD, geralmente SQL, para banco de dados relacionais. Definição de chaves primárias e estrangeiras, constraints. Criação das chaves primárias e estrangeiras com restrições no banco de dados para garantir a integridade referencial. Criação de índices, definição de índices em colunas frequentemente usadas em consultas para acelerar a recuperação de dados. Otimizações físicas, considerações sobre particionamento de tabelas, configurações de armazenamento e outros aspectos para otimizar o desempenho e a escalabilidade. Geração do esquema físico, criação do script DDL que será executado no SGBD para criar a estrutura do banco de dados. Resultado: um banco de dados físico implementando em um SGBD específico, pronto para receber dados e ser utilizado pela aplicação. Agora, os principais conceitos ligados à modelagem de dados são cruciais para entender e aplicar essa prática de forma eficaz. Aqui alguns dos mais importantes. 1. Entidade. Representa um objeto, pessoa, lugar, evento ou conceito do mundo real sobre o qual se deseja armazenar informações. Nomear. É representado por um retângulo, exemplo, cliente, produto, pedido. 2. Atributo. Uma propriedade ou característica de uma entidade. Descreve a entidade e possui um valor. Nomear é representado por uma elipse ligada à entidade. Exemplos: nome do cliente, preço do produto, data do pedido, etc. 3. Domínio. O conjunto de valores possíveis que um atributo pode assumir. Exemplo: o domínio do atributo idade pode ser números inteiros positivos. 4. Chave primária, PK. Um ou mais atributos de uma entidade que identificam unicamente cada ocorrência dessa entidade. Não pode haver valores nulos ou repetidos. Numer geralmente é sublinhado. Exemplo: ID cliente na entidade cliente. 5. Chave estrangeira, FK. Um ou mais atributos em uma entidade que referenciam a chave primária de outra entidade. É usado para estabelecer e reforçar relacionamentos entre entidades. 6. Relacionamento. Representa associação ou interação entre duas ou mais entidades. Nomer é representado por losangos ligados às entidades. Exemplo: cliente faz pedido, pedido contém produto. 7. Cardinalidade. Define o número máximo e mínimo de ocorrências de uma entidade que podem estar relacionadas a uma única ocorrência de outra entidade. Os tipos mais comuns são 1 para 1,
Uma ocorrência de uma entidade se relaciona com, no máximo, uma ocorrência de outra. Para muitos, N, uma ocorrência de uma entidade pode se relacionar com várias ocorrências de outra, e muitos para muitos, M. Várias ocorrências de uma entidade podem se relacionar com várias ocorrências de outra. 8. Modelo conceitual, uma representação de alto nível dos dados, focada nas necessidades do negócio e independente de qualquer implementação técnica. Utiliza um mero conceitual simplificado. Modelo lógico, uma representação mais detalhada da estrutura de dados, incluindo tabelas, colunas, tipos de dados e relacionamentos, mas ainda independente de um SGBD específico, utiliza um mero lógico mais detalhado ou um esquema relacional. 10. Modelo físico, uma representação de como o modelo lógico será implementado em um SGBD específico, incluindo detalhes de armazenamento, índices e otimizações. 11. Normalização, o processo de organizar as tabelas de um banco de dados para minimizar a redundância e melhorar a integridade dos dados. Envolve a aplicação de regras, formas normais, 1FN, 2FN, 3FN, etc. 12. Integridade referencial, uma propriedade dos dados que garante que os relacionamentos entre tabelas permaneçam consistentes, geralmente implementada através de restrições de chave estrangeira. E 13. Diagrama entidade relacionamento DER, uma representação gráfica utilizada nas etapas de modelagem conceitual e lógica para visualizar entidades, atributos e seus relacionamentos. E é isso, pessoal.